Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E ontem vimos aqui o item 11 e 12. Hoje vamos ver o 13, o item 13, que é o comentário do item 12. Vejamos então o que nos diz do 11 também, não é? O que nos diz Kardec, mas vamos relembrar aqui apenas rapidamente, eu vou só ler, não vou comentar como fiz ontem, o item 12, que é a passagem de Jesus com a mulher adúltera, vamos chamar, né? É assim que ela é chamada, não é? Muito bem. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que havia sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Lapidar é apedrejar, matar a pedradas. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, baixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, baixando-se, de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, lhe disse à mulher: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe respondeu: Não, Senhor. Jesus, então, retornou a ela, dizendo: achei, me perdi. Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Então, esses são os versículos de 13 a 11 do capítulo 8 da narração do Evangelho por João no Novo Testamento. Nos diz então Kardec no item 13: Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz da indulgência um dever. Por quê? Não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Então, eu assumo esse dever para com o outro. E se cada um assumir esse dever para com o outro, estaremos todos nos vendo melhor. Por quê? Conscientes que somos da necessidade de também termos indulgência para conosco. Então, vamos ser indulgentes com o outro, cada um também tomando para si esse dever, buscará também ser indulgente para conosco, não é? E aí sim estaremos muito menos acossados, vamos dizer assim, cobrados por uma renovação que diz respeito, na verdade, apenas a nós, não é? Essa que é uma grande verdade. A cada um de nós interessa a superação das próprias faltas, porque isso nos fará caminhar rumo à paz que realmente desejamos para nós, não é? Esse estado de plenitude da alma. Voltemos aqui a Kardec, que está falando da indulgência, não é? Então, essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém
não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ou seja, da indulgência. A indulgência, nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outras pessoas o que nos desculpamos em nós. Então, às vezes, é mais fácil ver o erro do outro do que o próprio. E não percebemos que muitas vezes culpamos o outro, responsabilizamos o outro, quando podemos estar incorrendo ou termos incorrido na mesma falta. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós, que foi bem o que sugere ali a parábola não, a passagem que aconteceu com Jesus e que se transformou em mais uma grande lição para nós. Ele não estava falando quem dentre vós não for adúltero. Não. Quem dentre vós não tiver erros, não tiver pecados, atire a primeira pedra, não é? Então é sobre isso que ele vai ser mais amplo, não é sobre aquele exato ponto, mas é sobre qualquer ponto. Podemos não errar exatamente naquele, estou dizendo assim, você está fazendo isso, mas você não faz, eu posso dizer assim, não, eu não faço isso, mas não faço nenhuma outra coisa errada, porque é isso que Jesus está dizendo. Ela errou no adultério, e você? Não errou em nada. Bom, se você não errou em nada, fique à vontade, pode jogar a primeira pedra. Mas ele faz o quê? Olha para o chão, tipo assim, eu não vou nem olhar, porque eu não estou aqui para acusar ninguém. Jesus não estava acusando ninguém. Jesus pediu para que cada um pensasse sobre os próprios erros, não é? Que aqui também Kardec vai pelo exato mesmo caminho. Então, antes de censurar uma falta em alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outras pessoas pode ter dois motivos: reprimir o mal que está ali acontecendo, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Aí a gente vai entender por que da sabedoria de Jesus não encarar ninguém ali naquela roda, no meio da praça, diante daquela mulher adúltera. Por quê? Porque Jesus não tinha o interesse em desacreditar ninguém. Ele não estava ali para criticar o erro de ninguém. Estava pedindo para cada um olhar os seus próprios erros, na medida em que ele diz, aquele que não tiver errado em nada, joga a primeira pedra. Mas ele não quis desacreditar ninguém. Ele queria exatamente reprimir um mal. Não é? E ali, muito maior que o mal que aquela mulher pudesse ter feito, era o mal de todos que estavam achando, porque ela sabia que tinha errado. Mas eles estavam ali achando que podiam se arrojar, podiam se colocar no papel de julgadores, sentenciadores e executores, porque não estavam fazendo uma contrapartida, verificando a si mesmos. E então, voltemos aqui. Existem duas formas de censura, motivos que podem ter duas origens ou dois motivos. Então, podemos censurar para reprimir o mal ou podemos censurar para desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último motivo, ou seja, censura, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. Então, nós não estamos com vontade de reprimir o mal. A gente só quer botar aquela pessoa ali para baixo, desacreditá-la. Então, ele diz, esse último motivo não tem jamais desculpa,
porque é da maledicência e da maldade. O primeiro, reprimir o mal, pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso pode resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. Então, alguém tem que chegar e, de alguma forma, buscar reprimir esse mal. Vejamos, fazer o que estiver ao nosso alcance. O juiz lá com a lei, ele vai ter a lei, assim, olha, você errou, está aqui na lei dizendo que de acordo com esse erro você tem tantos, ou uma multa, ou um serviço para prestar, ou anos para pagar, ou um tempo para pagar na penitenciária, não importa. Mas entre nós, essa repressão não vai ser repressora. Ela vai ser, vamos dizer assim, vai ser como um alerta. Olha, você está vendo o que você está fazendo? Isso não se faz, não é? Isso não se faz, não quer dizer que a pessoa não volte a fazer ou não continue fazendo. Nós estamos colocando com sinceridade, com fraternidade, com senso de justiça, o que nós acreditamos ser o certo. Mas temos plena consciência que a pessoa continua com o seu livre-arbítrio, porque nós não somos lá o juiz que vai sancionar, de acordo com a lei, que aquilo que foi feito vai ter uma sanção legal. As próprias leis dos homens, elas vêm mesmo para coibir o mal. Para dizer, olha, se você matar, se você roubar, você vai ser preso, você vai perder a liberdade. Pensa bem se você vai fazer isso, não é? É um risco. Se você não fazer, não. Mas entre nós vamos poder o quê? Aconselhar, conversar, dar um toque, né? Se for filho nosso, né, alguém que também busque o que você acha. Bom, você está me perguntando o que eu acho isso, mas isso é o que eu acho. Agora você reflita bem, né? E aí vamos imaginar que seja uma pessoa que esteja buscando uma orientação dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita. Isso vai acontecer muito numa tarefa da Casa Espírita chamada atendimento fraterno. Então, já que a pessoa veio buscar, a gente, nenhuma tarefa da Casa Espírita vai buscar ninguém na rua. A pessoa vem na Casa Espírita buscar um serviço, buscar uma orientação, e essa orientação é dada, vamos dizer, por exemplo, no atendimento fraterno, onde é dada uma orientação com base no Evangelho e na doutrina espírita. Mas ninguém vai atrás dela para verificar se ela vai fazer ou não vai fazer, porque é só uma orientação. Continua a pessoa plena no uso do seu livre-arbítrio. Faça ela o que a sua consciência mandar, não é? É claro que aqui nós estamos falando de crimes, não é? Nós estamos falando mesmo de situações onde as pessoas vêm, porque ninguém que quer cometer um crime vai no atendimento fraterno, né? O único crime que talvez chegue ao atendimento fraterno seja o crime do pensamento do suicídio. É o crime que o próprio espírito comete contra si mesmo, né? E aí tem que se buscar também, né? Geralmente as pessoas chegam com alguém da família, muitas vezes chegam assim, não é? Mas se não chegar, a gente vai tentar de alguma forma encaminhar a pessoa para uma ajuda, onde ela possa realmente ter um suporte, porque ali ela precisa de uma ajuda com certeza especializada, e o atendimento fraterno não é essa ajuda especializada que uma pessoa com uma ideação suicida necessita. Então nós temos que orientar a pessoa a buscar recursos, né? Nós temos o CVV, nós temos o tratamento médico, o tratamento psicológico, recursos que ela precisa lançar mão para poder se sentir mais fortalecida, né? A fim de vir a superar a sua dificuldade, né? Bom, vamos voltar aqui a Allan Kardec.
Continuando aqui, o primeiro, reprimir o mal, é louvável, torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar no progresso de seu semelhante? Então, é válido sempre. Não seria possível, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Mas sim com esse motivo, né? Então, vamos sim falar sobre o problema, mas sem o intuito de simplesmente o intuito de humilhar alguém, descaracterizar alguém. Não, com o intuito de ajudá-lo a refletir no erro que pode estar ali cometendo, não é? E ajudá-lo a ter uma visão melhor do que está passando. Isso quando é alguém próximo de nós, um amigo, um familiar, ou quando somos buscados a ajudar. Continua aqui nosso Kardec. Jesus não podia proibir de censurar o mal. Ele não podia proibir de censurar o mal. O mal deve ser censurado para ser coibido, não é? Uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer, Jesus, que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Torna-se culpável daquilo que se condena em outrem, tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar dessa autoridade. Ou seja, se eu faço erro e repreendo aquele que está errando na mesma coisa em que eu erro, que peso moral, que autoridade tem a minha fala? Nenhuma. A consciência íntima, assim, voltando aqui porque eu pulei uma frase, é se arrogar o direito de repressão. Ou seja, aquele que erra e repreende o outro que está errando como ele errou, não apenas está em erro, mas, diz Kardec, é se arrogar o direito de repressão, porque ele passa e deixa de ter autoridade moral. Ele é só um repressor, que erra, mas o outro não pode errar não. É aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Vamos pensar no juiz, não é? Que dá lá uma sentença sobre uma determinada situação e sabe-se que o juiz faz a mesma coisa daquele que está ali errando. Ele só vai ter autoridade porque é um juiz que tem lá um poder dado pelo Estado. Então, é ali, vamos dizer assim, tem uma injunção que obriga que ele seja obedecido, porque se não houvesse, ele não o seria. E aí, continuamos aqui. Todo o respeito e toda a submissão voluntária é recusada a esse contexto. Aquele que, estando investido de poder, então toda a submissão voluntária e todo o respeito é recusado àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela autoridade que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. E eu pensei que ia ser rapidinho, falei, é tão pouquinho, e acabou passando 4 minutos. Mas é isso. Esse assunto é realmente palpitante. O erro, o julgamento, até onde falar, até onde não, o respeito que se tem, a autoridade moral,
Então, são todas essas maravilhosas lições que essa passagem nos traz. Amanhã começamos as instruções dos Espíritos, a última parte do capítulo 10. Que Jesus nos abençoe a todos. Até amanhã com o projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz.